Então, galera, continuando aí, né, nossa discussão sobre fenômenos ondulatórios, agora nós vamos falar de difração e interferência. O que seria a difração? É a capacidade da onda contornar obstáculos, ou seja, ela não vai, não é nenhuma condição de bater num determinado obstáculo e retornar, e nem de bater e entrar, ela contorna esse obstáculo, tá bom? O exemplo mais clássico que a gente tem da difração tem duas pessoas, uma de um lado do muro, a outra do outro. E quando você fala, mesmo a sua onda, né, propagando em forma retilínea, a pessoa do outro lado consegue escutar, mesmo tendo um obstáculo à sua frente. E por que ele consegue escutar você? Porque a onda sonora ali conseguiu contornar aquele muro e chegar aos seus ouvidos. Esse fenômeno foi um fenômeno de difração, ok? Mas não conseguiu ver. Por que você não conseguiu ver a pessoa do outro lado? Porque a luz teria que sair de uma pessoa, né, que foi incidida, a pessoa teria que ser refletida e chegar no outro observador, no observador. E não conseguiu chegar porque tinha aquele obstáculo ali na frente. Então, quer dizer que naquela situação a luz não difratou. Naquela situação. Muita gente aprende em ensino médio que luz não difrata. Isso é uma mentira. Inclusive, já teve questão do Enem sobre a análise da difração da luz. Então, a luz difrata, ok? Ela tem maior dificuldade de difração do que as ondas sonoras, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas a luz difrata. Só existe dois tipos de ondas que não difratam, que não são capazes de contornar o obstáculo. Quais são eles? Onda em corda e onda em mola, ou seja, as ondas unidimensionais. Por que elas não difratam? Porque elas estão presas à trajetória estabelecida pela corda ou mola. Então, consequentemente, ela não vai conseguir contornar obstáculo algum, ela vai estar sempre retida naquela corda, ok? E o que seria a interferência de uma onda? A interferência acontece quando há uma sobreposição de ondas, ok? Toma cuidado demais com isso, ok? A sobreposição de ondas é interferência. Mas a gente tem um uso muito de senso comum de falar assim, uma rádio interferiu na outra. Teve uma já questão do Enem falando do celular interferindo na comunicação entre a torre de comando e a cabine de um avião. Essa interferência na transmissão de dados não acontece pelo fenômeno interferência, e sim pelo fenômeno de ressonância, ok? Beleza? Então, a interferência, o uso do senso comum quando a gente fala de interferência em sinais, em transmissão de dados por ondas, né? Se dá devido a um fenômeno chamado ressonância, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, tá? Então, vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre a discussão de difração e interferência. Vamos lá. Ué, gente, o que esse Zoom arrumou comigo hoje? Que doideira. Legal. Antes de falar de difração, a gente tem que falar de um princípio chamado de princípio de Huygens, sei lá se fala assim, realmente eu não sei pronunciar nada, male do português, né? Ainda mais que há variações de pronúncia aí, né? Eu aprendi isso com a minha esposa, que é professora de inglês. Não existe muito pronúncia certa, né? Na verdade, existem variações de várias pronúncias no inglês, né? Você tem inglês britânico, inglês americano, inglês australiano, cada um pronuncia de um jeito. Mas vamos lá, isso tem nada a ver com o que a gente vai discutir. Olha só, para falar de princípio de Huygens, eu vou voltar lá num slide que eu soltei no começo, que é esse aqui.
quando a gente fala de frente de uma onda. O que é a frente de uma onda? A frente de uma onda é a posição em fase ou crista dos primeiros pulsos que uma onda tem, ok? Quando a gente, por exemplo, joga uma pedra numa água, ela forma uma onda circular. E a gente vai ver que todo o primeiro pulso, em todas as direções, a primeira fase, eles terão exatamente a mesma direção. E aí eu posso ter frentes de onda em formatos diferentes, mas, independente do formato da frente de uma onda, todos os pontos daquela frente, a onda terá exatamente o mesmo comportamento, ok? Que eu posso, por exemplo, falar que a frente da onda aqui, essa frente da onda foi nessa linha contínua, representado como um ponto de crista. Então, eu falo que a frente da onda está em crista. E aí, eu tenho essa é a frente primária, a primeira frente. E eu vou ter outras frentes, e a distância entre uma frente e outra é exatamente o comprimento da onda, ok? Mas a frente da onda nada mais é do que as posições, o conjunto de posições de uma onda que se encontram numa mesma fase, com fase congruente, ou seja, em mesma direção de velocidade e aceleração, mesmo comportamento de oscilação, tá? O que Huygens percebeu? Que se a gente pegar essa onda e imaginar em cada ponto, ele vai ter ondas, micro-ondas, de formatos circulares, ok? Então, por mais que eu tenha uma onda reta aqui, ela, na verdade, é uma junção de micro-ondas circulares. Então, cada ponto de uma onda, ele é formado por uma micro-onda de caráter circular. E é esse caráter circular desses micropontos de uma onda que permitem que uma onda seja capaz de contornar obstáculos, seja capaz de difratar, ok? Então, vamos lá. O que seria essa difração, então? É a capacidade de uma onda contornar o obstáculo. Então, imagine que eu tenho uma frente de onda propagando em um determinado meio e que essa frente de onda é formada por micropontos, né? De micro-ondas de caráter circular, e aí essa frente de onda depara com um obstáculo, conforme está representado na nossa figura aqui. Ela depara com esse obstáculo. Ao deparar com esse obstáculo, as micro-ondas que depararem com esse obstáculo, eles não vão conseguir atravessar ele. Só que aquela frente de onda, aqueles micropontos que vão conseguir passar por esse obstáculo, como eles são circulares, eles vão começar a fazer o quê? Expandir e contornar este obstáculo, ok? Então, a difração, ela acontece devido a essa situação. E a esse microponto, ele vai formar uma frente de onda que a gente chama de frente de onda secundária. Ele formou uma nova frente de onda circular. Então, sempre quando uma frente de onda, independente do formato dela, depara com um obstáculo, se ela consegue ultrapassar esse obstáculo, ela vai formar uma nova frente de onda circular, devido ao fato de que cada microponto daquela onda é como se fosse micro-ondas circulares. E aí esses círculos vão se expandindo naquele meio, conseguindo contornar aquele obstáculo, tá? Mas, a grosso modo, velho, o que é cobrado é que a onda, a difração é a capacidade da onda
contornar obstáculos, tá? Quais ondas são capazes de difratar? Ondas bi e tridimensionais. Em outras palavras, onda em água, onda sonora e onda eletromagnética, elas são capazes de difratar. Só que algumas ondas têm maior capacidade de difração e outras não. Por exemplo, onda sonora difrata mais do que luz. Por isso que a onda sonora contorna o muro quando uma pessoa está falando de um lado e o outro está escutando, e a onda luminosa não conseguiu contornar aquele muro. Aquele muro, a onda luminosa não conseguiu difratar. Aquele obstáculo, ela não conseguiu difratar. É por isso, por exemplo, que quando a gente vai escutar rádio, você tem duas frequências de rádio. Duas faixas de frequência, né? Duas frequências não, tem duas faixas, com uma pancada de frequências. AM e FM. AM são as frequências em kHz, na casa de 10 a terceira. Desculpa aí que eu não consigo colocar em sobreposição aqui no Zoom, não. As ondas em megahertz, que a FM, é na casa de 10 a sexta. Como esses dois tipos de onda no ar têm a mesma velocidade, e a velocidade se dá pelo comprimento da onda, vou colocar aqui como C, que eu não consigo colocar lambda aqui, vezes a frequência, né? Aquelas ondas que têm maior frequência, elas terão menor comprimento, tá bom? O que acontece? As ondas AM, que a gente chama de onda curta, de curta frequência, elas têm maior capacidade de difração que FM. Eu, quando não tinha Sky, agora eu tenho Sky, tô chique. Eu escuto o Itatiaia para acompanhar os jogos do Cruzeiro. Mania de Belo Horizontino. Adoro escutar Itatiaia para ouvir jogo. Minha esposa fala que aquilo é uma insanidade, que ela não entende nada. Eu, como já fui muito no estádio de futebol e consigo... Eu via jogo e com radinho nas orelhas, eu consigo imaginar o que está acontecendo no campo, naquele cara... Gol, gol! Aí você está entendendo tudo. A mulher não está entendendo nada. Então a gente vai imaginar, acha que está entendendo, né? Mas o que rola? Eu não conseguia captar nenhuma estação, nenhuma frequência de rádio na frequência FM de Belo Horizonte. Não conseguia captar nenhuma. E eu conseguia captar da Itatiaia, na AM, que é na casa do kHz. O que acontece? As ondas de maior comprimento, elas têm maior capacidade de difração, ok? Ela tem maior capacidade de contornar o obstáculo. Eu até brinco uma vez, não de forma pejorativa, é só exemplificação mesmo, mas você nunca viu corrida de obstáculos, 100 metros com obstáculo de anão, né? Porque o comprimento curto, pequena perna, vai ter menor capacidade de contornar aquele obstáculo. Ondas maiores, maior comprimento, pensa maior perna, maior capacidade de contornar o obstáculo. Por quê? Para uma onda ser capaz de contornar o obstáculo, ela tem que ter pelo menos um tamanho muito próximo daquele obstáculo, ou maior que aquele obstáculo. Se o comprimento da onda for muito menor que o obstáculo, a capacidade de contornar o obstáculo é menor. Então, para a gente parar para pensar que uma onda de rádio emitida lá de Belo Horizonte tem que chegar até o meu rádio aqui em Diamantina, ele vai deparar com a pancada de montanha no meio do caminho. E ele vai ter que conseguir contornar essas montanhas, ok? Então, ondas de menor comprimento, ela dificilmente vai ter um comprimento maior que o da montanha e ela vai ter maior dificuldade de contornar esses obstáculos ao meio do caminho. Então, ondas de maior frequência, elas têm uma menor capacidade de difração.
No entanto, elas têm maior quantidade energética e a qualidade do sinal é melhor, mas ela tem que ter mais antenas de replicação de sinal. Tanto é que, olha só, a M consigo captar aqui em Diamantina quase sem antena nenhuma. A FM, de vez em quando eu consigo captar quando eu estou lá no Trevo, na saída de Diamantina, às vezes eu consigo captar quando o tempo está melhor, a onda consegue propagar com maior facilidade no meio, eu consigo captar uma ou outra rádio quando eu estou passando ali no trevo da entrada de Diamantina. Agora, não existe nesse meio do caminho nenhuma antena de replicação de sinal para a frequência AM/FM. Quando eu falo de celular transmite dados na frequência não de ondas de rádio, mas sim de micro-ondas. Micro-ondas é na casa de gigahertz, que é na casa de 10 a 9 hertz. Ok? Esse tipo de onda, com a frequência 1000 vezes maior, tende a ter um comprimento 1000 vezes menor. Então, a capacidade dela de difração é menor ainda. Aí, o que acontece? Para ter transmissão de dados de informação de celular, eu tenho que ter numa cidade uma pancada de antena de replicação de sinal. Porque se eu não tiver essas antenas de replicação de sinal, esses pulsos de energia não vão conseguir contornar os obstáculos que existem à sua frente. Então, tem que ter uma antena para captar aquele sinal e enviar novamente para uma outra antena e assim sucessivamente. Beleza? Quem está acompanhando reportagem, o que vai lançar agora tecnologicamente, está lançando no Brasil? A tecnologia 5G. Vocês viram isso? Que não vai demorar para caramba para chegar em Diamantina. Nossa, você vai demorar demais, mas muito. A tecnologia 5G, que consegue transmitir informação para caramba numa velocidade absurda de transmissão de dados, porque são pulsos extremamente energéticos, essa transmissão de dado ela é fantástica na qualidade e na quantidade de informação que consegue enviar por pulso. Só que o seguinte, são informações de altíssima frequência. Para funcionar numa cidade, por exemplo, 5G, como eles acreditam que daqui a um tempo no país vai ter internet liberada em tudo quanto é centro e a replicação de sinal vai acontecer ao longo de toda uma cidade de forma 5G, eu tenho que ter distribuído naquela cidade 1 milhão de antenas de replicação de sinal, mas muita antena de replicação de sinal para conseguir desenvolver essa tecnologia. Então, o pessoal vem conversar, não, tem gente em Diamantina querendo comprar celular de tecnologia 5G. Eu tenho certeza que esse celular dele vai ter que comprar uns 10 celulares antes da tecnologia 5G chegar aqui em Diamantina, porque até ter esse investimento nessas pequenas cidades de instalação de antenas distribuídas em vários pontos na cidade, isso vai demorar muito a acontecer. Beleza? E por que eu preciso de muito mais antenas do que a tecnologia 4G, que precisa... a 4G precisa de mais antena que a tecnologia GSM, que foi a primeira tecnologia celular, porque eles estão trabalhando com sinais cada vez de maior frequência e que, consequentemente, eles vão ter cada vez uma menor capacidade de difração, ok? Então, resumindo essa discussão que a gente fez sobre difração, e falta só 2 minutos para a gente terminar essa aula, o que vocês têm que enxergar? Quando o comprimento da onda for muito menor que o obstáculo ou o orifício que ela vai passar, a capacidade de difração é insignificante. Quando o comprimento da onda é próximo ao comprimento do obstáculo, próximo da ordem de grandeza do comprimento do obstáculo, ou maior que aquele obstáculo,
a onda consegue ter uma capacidade de difração acentuada. Beleza? Ok? Então, por que que a luz não consegue difratar muito bem? Porque o comprimento dela está na casa de 10 a menos 4 milímetros, a 7 a 10 a menos 4 milímetros. Então, isso é um comprimento 10 mil vezes menor do que 1 milímetro. Então, ou seja, ela teria capacidade de difração de obstáculos e orifícios próximo a esse comprimento dela. Como o comprimento dela é muito pequeno, a capacidade de difração dela vai ser muito insignificante, porque os obstáculos que ela vai encontrar no dia a dia são muito maiores do que o comprimento daquela onda, ok? Beleza? Então, sempre lembrem disso. Para uma onda, a difração é a capacidade da onda de contornar um obstáculo, mas para uma onda difratar, ela tem que ter um comprimento próximo ou maior do que o comprimento do orifício ou o obstáculo que ela tem que transpassar, contornar aí. Beleza? Ok? E aí, a discussão de difração se encerra por aqui. No sexto horário, nós continuamos a nossa discussão. Beleza, galera? E aí, bom intervalinho para vocês aí.